A vida aqui na Terra, as modificações são drásticas. Não se trata de modificações assim, vai modificando aos poucos, não. Aqui, normalmente, as modificações, elas são drásticas. Por exemplo, o desencarne de alguém é uma modificação drástica, não é? Porque você fere a força do hábito, era uma pessoa que convivia com você, que participava com você, e que daquele momento em diante não vai participar mais, porque a distância fica muito longa. Então, o que precisamos fazer? Negão, senta aqui perto aqui, ali, ó. Pelo menos um pouquinho. Então, nós precisamos ter o convívio de alguém, seja ele quem for, e saber que não é sempre que esse alguém vai ficar junto conosco. Não é sempre que nós vamos participar da vida dele. Ou não é sempre que ele participa da sua. Por quê? Porque ninguém é dono de nada aqui. Nem aí, nem aqui do meu lado. Não existe posse. Aqui se costuma dizer, não é? Meu filho, minha filha, meu pai, meu irmão, não é isso? Então, do lado de cá, isto já dificulta, porque não é bem assim. Então, claro que se respeita aquela amizade que tivemos, que convivemos há algum tempo, respeita-se, pode até dar saudade. Por exemplo, eu estava com saudade desse negão, porque conviveu comigo na época que eu estive aqui, não é? Então, estas coisas, assim como vocês também, de certa forma, um ou outro aí, conviveu comigo. Mas nós devemos nos habituar com ausências. É difícil, não é? Mas nós precisamos nos habituar, porque de um momento para outro ficamos sem aquela amizade, sem aquele carinho, não é? Por quê? Por que isso existe? Existe exatamente para você ver a grandiosidade de Deus. Quando existe uma ausência que nos é agradável, que nos é boa, e que, de certa forma, ela é segmentada, ela é cortada, você tem que lembrar de Deus. É para isso que ela existe. Porque, em primeiro lugar, é Deus. Depois, é outras coisas. Mas, em primeiro lugar, é Deus. A hora que você começar a colocar Deus em primeiro lugar, a sua vida vai mudar. Seja ela aqui, ou seja aqui do meu lado. Muda. E o sofrimento começa a diminuir. Isso não quer dizer que você não sinta dor. Você pode até sentir dor, mas ele diminui. Por isso que nós escrevemos isso aí. Não basta estar vivo, é preciso viver. Não basta você estar aqui do lado de vocês ou daqui do meu lado, empurrando a vida, porque você não empurra. Por algum tempo, sim. Não tem saída. A saída é o Senhor Jesus, olha, que ensina Deus. E você tem que começar a amar quem te criou, quem te dá a oportunidade de estar aqui ou estar aonde for. É Ele que te dá. Porque se Ele não quiser que você aqui esteja, você é consumida num segundo. Num segundo. Entendeu? Pelo amor que Ele tem em você, Ele lhe faz viver aqui.
e dá a oportunidade de você aqui estar para aprender a viver, coisa que vocês não sabem. Agora começaram a aprender. Existe aí uma camadazinha de tinta, já vou embora já. Existe uma camadinha de tinta. Mas ela é muito pequenininha, ela precisava ser maior. Então nós temos que ou viver aí ou aqui de uma forma mais individual neste sentido. Você tem que gostar de você. Você não tem nada a ver com aquele que convive com você. Não tem nada a ver. Você tem que gostar de você. Então, na hora das escolhas, de escolher os valores da vida, você tem que escolhê-los bem. Porque se você escolhê-los mal, para o lado material, é inócuo, é inexistente, porque você não vai trazer para cá. E qual é a vida mais importante? É essa que você vive ou essa que eu vivo? Porque essa aqui é eterna. Eu não tenho tempo, não tenho fome, não tenho sede, não tenho necessidade nenhuma. E é feliz? Sou feliz. Do que viver aqui neste mundo da terra, onde você tem fome, tem sede, tem necessidades prementes. Quais são as necessidades prementes? Você tem que trabalhar para comer. Você não vai poder roubar, porque se você roubar, você está infringindo as leis de Deus. Entendeu? É por aí. Mas como eu vou ter pouco tempo, eu estou já pronto para perguntas e qualquer coisa que vocês queiram. Agora você tem que escutá-la e passar para mim. E depois de um tempo, ele acaba ficando perturbado. Muitas dessas culturas, a gente sabe que é por influência espiritual. Se acaba desencarnando nesse estado, que é o resgate desse irmão, ele fica muito tempo refém desses pessoas que estavam pensando. Vamos esquecer, por hora, entendi. Por hora vamos esquecer obsessores. Qual é o seu maior obsessor? Você. Por quê? Porque você tem recalques, frustrações, uma coletânea de coisas ruins, porque você não é equilibrado. Então você, como é que você, Sônia, Sônia, carrega com você uma série de sofrimentos, de dor, que você sente emocionalmente por seus próprios defeitos, aonde nós chamamos de obsessão, auto-obsessão. Tá bem? Agora vamos para a segunda fase. A segunda fase é aquela obsessão que chega até você. Mas chega por quê? Porque você está desequilibrada. Se você tivesse equilibrada, aquelas obsessões poderiam mudar o tipo de obsessão. E ficaria só com os resgates das obsessões resgatórias. Isso, entendeu? Acontece que você não tem só essas, você tem essa que você provoca em você. E dá oportunidade para você fazer o que os espíritos ruins querem que você faça. Quer ver? Qual é o meio mais fácil? Se eu sei que você é vaidosa, eu vou explorar. Se eu sou um espírito, como ela está dizendo, um obsessor, eu olho para você e vejo que você é vaidosa. Ih, nossa, tem uma vaidade. Então eu vou explorar você na sua vaidade. Porque você vai fazer coisas
que eu quero que faça, e você no seu estado normal você não faria, mas eu impulsioná-los por mim, você vai fazer buscando uma satisfação que não é nada. Então você chega e fala, mas meu Deus, por que eu fiz isso? Muitos aqui matam, são assassinos com esse tipo de impulso. Por isso é que nós precisamos orar sempre, estar perto de Deus, para que guardem vocês dessas coisas ruins desse tipo. Porque são obsessões muito inteligentes. E a força da obsessão é tão grande quanto a força espiritual, benéfica, cheia de amor. Respondi? Se não respondi, pode falar. Aí uma pergunta, e a origem dessa obsessão? Ela normalmente vem da nossa infância ou já vem de outras encarnações? Seu caso, por exemplo. Eu fiquei com medo de perguntar. As maiores causas da sua auto-obsessão, elas vêm daqui, de outras vidas suas, que juntas com algumas pequenas que você obteve através dos laços familiares, através de tendências familiares, não é? Que seu pai era genioso, não é? Então, essa tendência provocou em você um recalque. Esse recalque, você está lutando com ele para sair dele já faz algum tempo, não é? Respondi ou não? Jóia. Então, vou falar um pouquinho. Estou me lembrando aqui de uma coisa. Bem, agora vamos colocar um ponto final nisso. E vamos começar um outro assunto. Vocês têm o poder de decisão sobre a sua vida. Esse poder de decisão está dentro do seu livre-arbítrio. Você pode decidir sobre a sua vida. Não lhe é confortável andar de bicicleta. Você pode andar de canoa. Está sobre a sua égide, sobre a sua alçada. Fica mais fácil para ele. Está sobre a sua alçada decidir qual é a maneira que você quer se locomover. Se é de bicicleta ou se é de canoa. Existem também uma série de fatores de insatisfação, por exemplo, insatisfação familiar. Muitas coisas que reclamamos, puxa, a minha companheira me deixou, você reclama, mas você não sabe o que você está falando. Porque do meu lado aqui, olhando com olhos de lince, eu posso verificar em você que se você desse continuidade àquela situação, você estaria se prejudicando muito mais espiritualmente do que fisicamente. Então é preferível que separe. Dada a uma condição sem prejuízo dos terceiros, não é? Sem prejuízo deles. E dependentes. Terceiros que eu digo são dependentes. Porque ninguém é obrigado a viver com ninguém descontente, infeliz, não é? Então você tem a oportunidade de acertar. Bem, para você acertar e certo nessa oportunidade, você tem que colocar Deus à frente. Nunca passasse pela sua cabeça isso que eu estou falando? Tem que colocar Deus à frente. Porque você não sabe o que é bom para você. Você é cego. Você não tem o mínimo. O que é bom para você, você olha e vê aquele escurinho
escurinho ali, você olha para ele e diz assim: pô, mas ele é bonito, ele é lindo, e força uma simpatia. Você dá uma primeira tinta na simpatia. Aí que você vai ver, bom, mas ele é trabalhador, mas ele não ganha o suficiente para o sustento de uma família. Mas você dá um desconto e fala: não, mas eu vou com ele. Porque isso se arranja, ele vai estudar, eu vou. Enfim, você cria toda uma história sobre tudo isso. Mas acontece que não é bem assim. Ele calça um sapato 50, você calça 32. Não vai dar certo. Então não teime com isso. Peça a Deus para que Ele te dê o sapato certo para o seu pé. Se merecer. Porque se não merecer e depender de resgate, vai ter que sofrer. É assim. Então tudo, a ordem dos valores das coisas, está sobre a sua alçada. Você que deve ver onde você vai dar valor. Tem gente que gosta de, por exemplo, dar um valor fora do comum para subir montanhas, alpinista. Porque ele quer um dia subir o pico do Everest, 8.153 metros. Então vai, não é? Ele vai lá, ele acha que isto, quando ele chegar ao topo, ele vai levantar a mão e todo mundo vai saber que ele subiu o pico do Everest. Para ele isto é um valor. Só que é um valor inócuo. Não acrescenta nada para a espiritualidade. Para que eu quero espiritual? Estou vivendo aqui? Tá, muito bem. Você continua vivendo aqui. Quero ver até quando você vai viver. Se aqui tem um começo e tem um fim. Você tem que se preparar para uma vida melhor. Não é ficar nessa miserabilidade de sentimentos. Não é ficar nessa miserabilidade de vida. É uma vida miserável ou não? Por mais conforto material que você tenha, a sua vida é miserável. Começa aqui. A intensidade de amor que você tem por aqueles que vivem com você não é a mesma, não é recíproca deles para com você. Você já está sofrendo. Agora, se você for ver por quê, você vai encontrar ou o amor primário, ou você vai encontrar um sentimento egoísta de posse. Se você não tiver nem o de posse, nem o amor primário, você está livre. Você compreende que o seu próximo está pensando errado, não é por aí, eu vou por aqui. Mas normalmente você não vai. Você vai por tendência. Essas tendências, elas vêm de defeitos, de vaidade, de orgulho. Aí, como disse, você cai do cavalo. Porque aqui não tem valor. Aqui não tem valor. Você pode ser o maior doutor da intelectualidade da Terra, pode ser a figura mais expoente do mundo intelectual aqui. Aqui não vale. Vale é coração, sentimento, amor. Então nós precisamos acordar desse sono malévolo que temos. Através do quê? Nós temos que acordar, começar a nos interessar por Deus, pelas coisas de Deus. Veja bem, o amor que você dispensar para ela aqui é sua irmã em Deus, não é? O amor que você dispensar para ela, o sorriso que você proporcionar a ela, é gratificante.
você vai chorar de alegria. Agora, você troca um bem-estar desse por qualquer bem-estar aqui nesse mundo? Ora, Senhor, não troca. Quando eu digo a vocês que quem vai na minha casa só sai aos empurrão, é porque é verdade. Só sai aos empurrão. Precisa fazer uma ginástica para ele deixar. E deixa na base de choro. Mas tem que ter a consciência de que cada um tem que cumprir a sua parte. E como? Acho que não vai nem dar tempo. Então, nós precisamos acordar logo, não deixar nessa somatória de dias. É um dia, você tem que todos os dias agradecer a Deus aquela oportunidade que Ele está te dando, que é de estar aqui num planeta de expiação, aonde você pode expiar os seus defeitos. Então você tem que agradecer a Ele. Você não pode ser egoísta a tal ponto de achar que, mas fulano desencarnou? Pelo amor de Deus, não pode. Você não pode ser assim. As coisas não acontecem dessa forma que você quer. Não é o seu querer que vai influenciar alguma coisa no sentido drástico da Terra. Não é. Não é o seu gosto. E graças a Deus que não é. Porque você é cego, que gosto que você vai ter? No quê? Você não sabe o que é bom? Entendeu? E tem gente que faz Deus de empregado. Faz Deus de empregado. Por que faz Deus? Ué, você acha que Deus tem que olhar por você, sem você nunca pedir a Ele, aí você ainda reclama. Olha, onde é que eu fui parar? Por que Deus não viu isso aqui e me deu uma outra situação? Porque você não merecia. As coisas não acontecem por acaso. O que está ao acaso é uma mínima parte que não tem importância na sua evolução espiritual. Agora, aquela que tem importância na sua evolução espiritual não está ao acaso, não. Eu tenho participado, mais 3 minutos eu vou embora. Tenho participado de desencarnes, tenho participado de uma série de coisas. Hospitais, tem aqui 2 que esse aqui apresentou, aí tem mais 200 e qualquer coisa do lado de cá. A verdade, vou sair daqui e vou começar as visitas, porque tudo isso que aconteceu hoje aqui, os irmãos foram abrir caminho para que eu fosse, ao sair daqui, eu começasse a minha visita. Então, e a minha visita, muitas vezes, ela não é agradável para você. Não é, não. É até um determinado ponto, enquanto não bater com o seu modo de viver. Mas tem coisas que não dá para fazer diferente. Por quê? As missões individuais são respeitadíssimas. Não adianta. Se eu sei que você
vai viver amanhã uma situação tão difícil emocionalmente, fisicamente, e você não merece, é melhor que recolha, não? O que você acha? É melhor que recolha. E assim vai. Deixa eu tirar uma dúvida. Talvez o senhor dê risada. Essas mães, quando faz novena, reza para anjo de guarda, essas coisas, isso tem fundamento? Tem, mas acontece o seguinte, já sei até o caso que você está mencionando aí. Você tem que verificar se ela passou o Deus para aquela criatura. Passou? Então, o que está acontecendo é fruto da ausência de Deus. Ora, como é que eu posso ter um filho e não passar Deus para ele? Não posso. Tenho que ensiná-lo. Ensinar Deus, ensinar amor, respeito pelo próximo. Tem que ensinar a ele que tudo que ele fizer que vem em detrimento da evolução do próximo ou da vida do próximo, ele está errado. Ele vai pagar por isso, mesmo que ele esteja em fase de resgate, como é o caso da moça. Mas aí a novena, nesse caso, não auxilia? Auxilia, mas auxilia por um outro lado, né? Por um outro lado. Auxilia levantando, dando ânimo, dando entusiasmo, chegando aquele coração perto de Deus. Auxilia. Mas isso não é tudo. Porque o que deixou de fazer, você paga. Tem preço. Não é só o que você faz. O que deixou de fazer tem preço. Se não tivesse preço, não teria esse trabalho que nós temos aqui. Todos esses espíritos que vêm aqui, espíritos, vamos chamar de sofredores, todos eles, indistintamente, deixaram de fazer muita coisa. Poderiam ter feito e não fizeram. Resultado? Não acha lugar aqui. Aí fica em trânsito. Não, em trânsito é sofrimento. Porque eu gosto de você e vejo você fazer coisas erradas. Vamos dizer que eu deixo uma casa para você. Eu sou seu pai, deixei uma casa para você. Depois que eu desencarnei, você pega essa casa e vende para comprar droga. Nossa. Eu não posso morrer duas vezes, mas eu vou sofrer. Se eu tivesse te ensinado Deus, você saberia aplicar e respeitar o que eu ganhei para te facilitar. Entendeu? Perfeito. Graças a Deus. Mas e quando, por exemplo, um dos pais, ele pensa dessa forma, né, de passar Deus, e o outro pai é como se fosse o inverso disso. O outro pai ensina completamente diferente do que Deus, entendeu? Do que Deus prega. Um pai quer passar isso para o filho e o outro pai quer passar, por exemplo, que você precisa ter bens materiais, que você precisa ser alguém. Como que você pode fazer para amenizar? Eu aceito quando você diz assim, eu preciso, dentro do seu raciocínio, inteligência, raciocínio, você acha que o bem-estar está na aquisição de coisas. Você está errada, porque não está na aquisição de coisas. Na aquisição de coisas está momento. Mesmo assim, não chega nem na metade do top da felicidade de que você sentiu há pouco. Entendeu? Então, não está aí. Onde está a felicidade? Está no apaziguamento do seu espírito pela Natasha, por aquilo que a Natasha faz. Entendeu? Quando você apaziguar nas suas atitudes com o seu espírito, aí você está feliz. Você está
pronta. Enquanto você não tiver essa paz, você não fica pronto. Mas eu digo para passar pro filho, entendeu? Quando os pais, eles são totalmente diferentes. Não importa. A mãe é uma só? Então, essa responsabilidade de passar é da mãe. Não importa se o pai passa diferente, ou não passa, ou não liga. Não é importante. A ação do próximo não te importa. O que te importa é a sua. Qual é a sua ação no sentido de dar ao seu filho conforto? Conforto que eu falo não é o conforto de dinheiro. É o conforto espiritual. Porque senão não existe conforto. Tem conforto pro seu corpo, mas não tem pro seu espírito. Então não é conforto. Entendeu? Então, eu vou ter que ir embora porque estão me tocando aqui. Quem tá tocando? Mas foi uma satisfação vê-lo bem e com perspectivas de melhorar mais. Grandes perspectivas. Bom, não dá nem tempo de alguns contos, não é? Mas não tem importância. O que estão fazendo hoje mais cedo? Não deu horário. É que amanhã tem mais, né? O cavalo tá cansado. Semana. Não, a semana pro médium aqui, ela é Dorme. grande, né? Cansativo. É segunda, é terça, Nossa, é quarta não, mas Semana quinta, cheia. sexta. semana cheia. Mas por que tudo isso? Primeiro, ele quer esse conforto que eu te falei. Ele quer o conforto espiritual. Então ele não se incomoda com o conforto material. Isso é fácil, isso Deus dá à vontade. Vocês se importam tanto com dinheiro, com isso, com aquilo. Isso aí é automático. É automático, eu estou te falando. Tô brincando porque eu fui demitida hoje. Mas eu também não tive medo. Você só trabalha num lugar? Não, mãe. Você sabe trabalhar naquele lugar? Você sabe, por um acaso, se a sua demissão Foi pro meu bem. foi pro seu bem? Você não Lógico que eu sabe. sei que Então tá você sabendo. enxerga pouco. Enxerga pouco. Eu sei que foi isso. É a mesma coisa eu falo de você. Então nós não podemos nos queixar assim, com essas lamúrias, porque nós não enxergamos nada. Você não sabe nada. Eu que não posso falar. Não tinha falado. Você sabe se no próximo emprego você vai encontrar um pai para os seus filhos? Nossa. É? Ele Você sabe? Então, não se queixe. Abaixe a cabeça, agradeça a Deus a oportunidade que Ele lhe deu. E porque um companheiro, um verdadeiro companheiro, aquele que vai te conduzir a momentos agradáveis. Agradáveis na parte espiritual, porque parte física e material, meu irmão, minha irmã, é uma coisa que é passageira. Você acha que 100 anos aqui é muito? É um piscar de olho. Ontem você tinha 15 anos, não tinha? Mas foi ontem, não foi? Hoje você já tem 25, né? De gentileza. É mais. Então, nós precisamos amar a Deus, saber que ninguém está aqui à solta. Não existe isso. Quando você saiu daqui, você saiu lá com o registro. Ó, Alessandro, vai para a terra, vai te encontrar um pai, uma mãe, assim, 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 assim. Vai ter
a possibilidade de ter 10 filhos, vai ter saúde para ter os 10 filhos, que está sob o livre-arbítrio dela, 1 ou 2 e depois não quer mais, porque é muito trabalho. Então tudo isso está aqui registrado. Não há impedimento de nenhum espírito, irmão de vocês, verificar isto. Está aqui, está fácil. Então tudo isso é produto de um futuro que você está sacando. Lê lá. É só ler e pensar um pouquinho. Não existe acaso. Não pense, eu não vou falar, mas não pense não que as coisas vocês vão levando assim aos empurrões, porque não levam. Você pode levar agora, tem a lei de causa e efeito, você a conhece? Precisa conhecer. Precisa conhecer. Que Deus abençoe vocês todos. Próxima vez, não, negão, nós vamos conversar bastante e mais. Mas eu quero que a próxima vez você venha sorrindo. E vai ver. Então, que fiquem com Deus, viu? A história de tempo aqui está em função de vocês, não é em função minha, não está. Porque, a princípio, eu não vivo em função de tempo. Não vivo. A minha história é outra. Fique tranquilo que Deus vai te dar. Não é a verdade? Obrigado por tudo, viu? Que Deus o abençoe. Pode deixar. Pode deixar. Mas eu não sou ninguém, eu sou pequenininho, verdade, mas trago um coração carregado de Deus. Então é isso, quer chegar, quer pegar, quer encostar. Basta que sorria sempre, minha alma fortalecerá. Se a noite escura está, sua presença. Eu não quero isso para você. Por isso eu venho aqui. Eu quero que vocês saiam daí e tenham um destino feliz, cheio de coisas boas.